Boa noite, pessoal. Futura farmacêutica entrou. Anderson, vamos convidá-lo aqui. Vocês têm? Boa noite, Mal, Mandio. Estão me ouvindo? Renata, boa noite. Oiê? Oi, cheguei. Tá me ouvindo? Sim, está me ouvindo Nossa, bem? sim, essa luz aí estourou, hein? Meu Deus. Não foca na cara pra diminuir. Eita, vai sim mesmo. Tudo bom, galera? Boa noite. Boa noite, Ana. A Aninha tá aí já. Malmandio. Esperar só mais um minutinho, o pessoal Esperar o entrar. pessoal entrar. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Agradeço muito a presença, a dedicação desse tempinho aí para ouvir um pouquinho da nossa história e da toda a trajetória, né? Sim. Do concurso até o exercício. Boa noite, Marina. Marina é minha amiga. Marina, Roberta. Malmandio tomando um chimarrãozinho pra esquentar. Boa noite, Pauline. Só tá Bastante entrando. gente. Bom, então, bora começar? Bora, vamos. Anderson, você que é o recém-chegado, comece então se apresentando. Eu? Então tá. Boa noite aí pro pessoal que entrou agora. Meu nome é Anderson, pra quem não me conhece, né? Sou mais conhecido aí como professor Anderson N, que o Instagram antigo que eu tinha era o Químico Concurseiro, né? Muita gente me conhece desde aquela época lá. Então eu sou formado em Química, né? Tenho mestrado em Química Analítica, atualmente faço doutorado também em Química Analítica. Sou professor ali no Mapa Concursos, juntamente com a Leilani, né? A gente trabalha junto nessa empresa. Também sou mentor no Mapa Concursos. E mês passado, né, eu fui nomeado, então, para o cargo de perito criminal aqui do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E semana que vem eu tomo posse, então, nesse tão sonhado cargo, né? Então, acho que é isso, resumidamente. Bom, então, gente, meu nome é Leilane, eu sou biomédica e perita aqui no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul desde 2018. Então, eu entrei na primeira turma do concurso de 2017, que foi o mesmo concurso que o Anderson fez. Uhum. Eu sou coordenadora e mentora também do Mapa Concursos, natural do interior de São Paulo, e estamos aí hoje, então, para compartilhar um pouco do nosso conhecimento em concursos com vocês. Então, eu sei que vocês já devem ter visto muita gente boa que passou por aqui nas lives da Krigs. E a gente veio trazer um pouco antes. O que acontece antes de a gente realmente entrar e ter toda essa experiência para compartilhar com vocês aqui. Então, Isso. nós fizemos um roteirinho, né, até seguindo uma linha do tempo mesmo, né? Desde como que abrem os concursos, com que frequência abrem, até as fases, e depois que passa num concurso, né? O que acontece até você realmente entrar em exercício. E o Uhum. legal é que eu recém entrei, né, no GP, só há 2 anos, Anderson entrando agora, então a gente está muito fresco, assim, nessa trajetória de concursos, né? Eu estou Sim. desde 2015, não só trajetória concurseira, que já foi aposentada, mas agora também lidando com alunos concurseiros. Anderson, desde quando mesmo que está na luta aí? Eu comecei em 2017, bem no ano do concurso mesmo. Foi a Estamos aí na pessoa que luta. estudou 3 meses e passou. É, só um exemplo. Ai, ai, mas faz Bom, parte, né? sim. Anderson, quer levar a primeira pauta, a abertura dos Começo. concursos? Beleza. Então, a live de hoje a gente vai falar então de todas as etapas, tá? Desde o concurso público, né? Desde um pouquinho antes, né? Desde quando começa a abrir, tem uma informação que vai abrir um concurso, e até depois, então, de ser nomeado, entrar em exercício, né? E como que funciona, então, o dia a dia do perito criminal. Bom,
Então, a primeira pauta de hoje é a abertura dos concursos, né? Então, qual é a frequência que esses concursos, né, de perito criminal abrem? Então, geralmente, o intervalo de tempo assim, entre o último edital e o próximo edital leva de 5 a 10 anos, tá? Isso vai depender do estado, tá? Por que eu falo de 5 a 10 anos? Porque vamos pensar assim, vai abrir o concurso, né? Até ele ser homologado é mais ou menos 1 ano, né? E, geralmente, esses concursos têm uma validade de 2 anos, prorrogável por mais 2. Geralmente eles prorrogam, então são cerca de 4 anos só de validade do concurso, mais 1 ano assim até finalizar o concurso, né, até ele ser homologado. Então, em média, é de 5 anos no mínimo, né, até 10 anos. Isso vai depender, então, de cada estado. Então, como a gente vai saber quando o concurso vai abrir ou se ele está previsto, né? A maior fonte de informações que eu posso dizer para vocês é em sites específicos de notícias de concurso público, né, como a Folha Dirigida, sites de cursinho. Aqui no Instagram tem muitos perfis, né, eles divulgam quando está previsto um edital. A gente, né, do Mapa, eu, a Leilane, a gente também, sempre que vem o edital que está previsto, a gente está divulgando. Então, quem está seguindo a gente nas redes sociais sempre está por dentro dos próximos editais, né? Mas, assim, se vocês querem ter uma ideia geral, assim, de todos os concursos em âmbito nacional, né, e também da Polícia Federal, tem a tabela, né, a famosa tabela da Gabi, que é a Farma Concurso. Ela tem uma tabela que demonstra, então, de todos os estados e da PF também, quando foi o último edital, tá? Qual foi a banca que realizou, tem até o link para você acessar diretamente o edital, quando ele foi homologado e até quando vai a validade desse concurso. Também tem a remuneração desses cargos, então é bem interessante, né? Quem quer ter uma ideia geral, assim, não é presa em nenhum estado, não tem família no estado, por exemplo, assim, eu só quero passar em São Paulo, né? Mas quer se jogar em outros estados, então é legal ter essa tabela, assim, né? Ter em mente, mais ou menos, qual que vai abrir primeiro, né? E depois, consequentemente, os outros editais. Então, eu acho que essa tabela é bem boa, assim, dá para tirar muita informação de lá, né? Se a gente focar um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, o último concurso foi em 2017, né? Então, ele foi homologado em 2018 e tem 2 anos de validade, venceu esse ano, e eles prorrogaram por mais 2. Então, vai até 2022, esse concurso que eu e a Liliane fizemos, que foi o último aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, provavelmente, né, vai ser daqui a 5 anos, né? Em 2027 que vai abrir de novo. Então, tem que esperar. E daí a gente reforça também a longo prazo, né, o estudo. Então, se vocês querem, né, tem esse desejo de se tornar perito criminal, não deixa para começar a estudar só quando vai surgir o edital, ou abril, né, o edital saiu, vou estudar agora. Não, a gente tem que priorizar a preparação a longo prazo, né, porque depois a gente vai falar melhor de todas as etapas, a gente vai ver que é muita matéria, muito assunto que tem que estudar. Então, é interessante já se preparar desde o início, tá? Então, acho que seria mais ou menos isso sobre a abertura dos concursos, né? As principais informações que a gente pode ter sobre essa pauta. Não sei se alguém fez alguma pergunta relacionada a isso no chat. Tô olhando aqui, ninguém fez pergunta, mas se quiserem podem perguntar, que a gente está de olho aqui. Então, em resumo, não tem como saber exatamente quando que vai abrir concursos, mas tem que estar acompanhando, né? Quando que está autorizado, quando que está previsto, e aí já começar a estudar, não esperar, né? Para estudar só a hora que abre o concurso. Não façam isso. Sim. Então, na segunda pauta, então, abriu o concurso, e agora, né, o que eu faço? Então, em relação à preparação para o concurso. A preparação para o concurso, pelo menos nas primeiras fases, tem que envolver a preparação para a prova objetiva, né, que é a mais famosa, que é realmente testar seus conhecimentos ali na prova, e para a prova física, que vai acontecer em alguns estados. A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma das etapas, tá? Então, só dando um panorama geral. Mas, de primeira, assim, o que você tem que se preocupar? Quero ser perito criminal, quero prestar concurso. Estudar para a prova objetiva e preparação para o teste físico. As duas coisas que vocês têm que começar a preparar com antecedência. E aí, para saber, então, o que eu estudo, que testes que eu tenho que fazer nessa prova de aptidão física, usem os editais anteriores para se basear. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, a gente não teve prova física, graças a Deus, mas vocês podem pegar, por exemplo, o edital da Polícia Federal, edital de São Paulo. O último edital, né, vai ter, então, essas informações, tanto da prova física, que testes que você tem que fazer, quanto da prova objetiva, quais matérias você tem que estudar para prestar aquela prova, tá? E aí utilizar, então, com base nesse edital, então, quero me basear nisso daqui para começar meus estudos. Monta um cronograma de estudos, então define aí
quais horas do dia você vai estudar, quais matérias vai estudar, não simplesmente, tipo, deixa a vontade de chegar, né? Porque quando você é concurseiro não dá para ficar esperando a vontade de chegar, tem que se comprometer, colocar seus horários ali, buscar bons materiais, boas referências. Então, é bem legal acompanhar o pessoal que está estudando agora nas redes sociais. Eu mesma peguei muita dica de material, dica de estudo, com outros perfis de concurseiros aqui no Instagram mesmo. E aí, começar essa dedicação com constância até passar. Então, é legal reforçar isso, que às vezes não é no primeiro concurso que vai dar certo. Então, tem que estar preparado também para essa possibilidade. E aí, entrando já nas primeiras fases do concurso, que geralmente são a prova objetiva e a discursiva. Anderson, fala um pouquinho para a gente dessas primeiras fases. Beleza. Tá, então, todo concurso público para perito criminal, ele vai ter a principal fase deles, que é a prova, né, objetiva, e em alguns estados tem a prova discursiva, tá? Não são todos que têm prova discursiva, são só alguns estados. Como você vai saber isso? Pesquisando os últimos editais e vendo se é comum aparecer a prova discursiva nesses estados, né? Porque geralmente os editais eles se repetem, muda pouca coisa, né? Um tópico ou outro dentro de uma matéria, mas ele sempre mantém o padrão, né, dos últimos editais. Então ali também já vai ter uma ideia. Então se você quer, né, tem o desejo de passar, sei lá, em São Paulo, já vê ali se tem a prova discursiva ou não. Então se tiver, então é bom ir estudando, né, nessa preparação aí a longo prazo, tá? Então essa prova objetiva e a prova discursiva, elas são classificatórias, tá? E também podem ser eliminatórias. Por quê? Porque depende do edital, por exemplo. Na prova total, né, geralmente eles dividem prova geral e prova específica, né? Dentro da prova objetiva. Então, tu tem que fazer, por exemplo, o mínimo em 50% das questões das matérias gerais e 50%, né, da parte específica. Ou talvez tenha uma regra de fazer 50% na prova inteira, né? Então tem que ver como o edital está cobrando isso daí. Então por isso que eu digo que ela é eliminatória, né? Então se você não fez nem o mínimo, então você já é eliminado. E é classificatória por quê? Porque dependendo da nota que você tiver, você vai ter uma melhor classificação, né? Se você tiver uma nota maior, você vai se classificando numa posição melhor. E a discursiva, ela também é classificatória e eliminatória. Vai ter uma pontuação mínima, então, por exemplo, de 10 tem que fazer, sei lá, 6. Então tem que tirar 6, né? Se não tirou 6, tchau. Então já é eliminado do concurso, né? E na prova objetiva, então, quem passou, né? Quem foi realmente classificado ali, fez a pontuação mínima, aí sim eles vão corrigir a prova discursiva. Então não automaticamente, né? Eu passei na prova objetiva, já vou ter a redação corrigida. Não. Vai ter um número, eles vão falar assim, 5 vezes o número de vagas, alguma coisa assim nesse sentido, para eles não corrigir de todo mundo. Porque imagina, se todo mundo fez a quantidade mínima de acertos, vai ter 1 milhão de redações ali para corrigir. Isso não vai ter tempo hábil para corrigir tudo isso aí. Então eles têm um número, né, que eles vão corrigir a redação. Então, até o 10º lugar, até a posição 50. Então isso vai depender também do edital e ele vai estar lá dizendo como que vai ser corrigida essa prova discursiva. A gente gosta de falar que o edital é a lei do concurso, né? Então, a primeira coisa que vocês querem estudar para concurso, lê o edital, tá? E se for, né, se saiu o edital, cara, você tem a obrigação de ler aquele edital, né? Não tem assim, vou ler depois. Não, saiu, cara, imprime tudo aquilo lá, lê tudo aquilo lá, porque isso lá é as leis que vão reger o teu concurso. Então, falando um pouquinho mais, eu acho que Leilani, se quiser falar, quais são as principais matérias que caem na prova objetiva e como que é mais cobrada a prova discursiva? Bom, as matérias que caem depende muito, assim, de qual que é a sua área e onde que você está prestando o concurso. De modo geral, a gente tem 2 tipos de concurso para perito, levando em conta o Brasil inteiro. Concurso para perito geral e perito especialista. O que muda é o tipo de prova e com quem que você vai concorrer. Para perito geral, todo mundo que está entrando ali concorre nas mesmas vagas. Então, independente se você é químico, farmacêutico, biomédico, engenheiro, você vai concorrer com as mesmas pessoas, vão fazer a mesma prova. Nessa prova de perito geral, normalmente caem matérias que são mais básicas para todo mundo. Português, informática, direitos, sempre cai também, biologia, física, química. Então, são umas coisas mais gerais que todo mundo já viu alguma vez estudando para vestibular, por exemplo, e a parte dos direitos que vai cair em todas as provas. Já para perito especialista, eu, por exemplo, sou biomédica, eu vou concorrer com pessoas de áreas similares. Então, no concurso aqui do Rio Grande do Sul, concorri com biólogos e farmacêuticos. Daí o Anderson, ele concorreu com químicos e engenheiros químicos. Então, aí cada um tem a sua áreazinha
E aí cai, além desses conhecimentos básicos que eu já falei, português, direitos, informática, raciocínio lógico, caem os conhecimentos específicos da sua área. Então, para mim, por exemplo, caiu genética, biologia molecular, farmacologia, química analítica. Então, depende, tem esses dois tipos de prova, e as matérias, então, que vão cair em cada estado, em cada prova, vão depender de qual estado que a gente está falando. Por isso que é importante pegar os editais, ter essa base aí do que cai naquele lugar e ter um foco, e não ficar atirando para todos os lados. Então, de forma geral, é isso. Essa fase de objetiva, talvez com a discursiva, é uma fase que tem em todos os concursos. Então, sua primeira preocupação é aí que você tem que focar se quer passar no concurso. E aí, depois dessa prova objetiva e discursiva, tá? Não existe exatamente uma ordem de qual fase que vem primeiro, mas a gente vai falar de outras fases que podem, então, estar presentes no concurso. Então, a prova, e a segunda mais temida é a prova física, que é o TAF, Teste de Aptidão Física. Essa prova, ela é eliminatória, então você tem que fazer um mínimo ali dos testes físicos, esse mínimo está lá no edital, e ela pode ser classificatória também, dependendo do estado, dependendo do edital. Então, além de te eliminar, ela pode te favorecer ou te prejudicar, dependendo da pontuação que você fez ali, seguindo os critérios do edital. E aí, quais testes que vão entrar nessa prova também, assim como as matérias, vão variar dependendo do estado. Mas, assim, clássicos, corrida, flexão, abdominal, tem prova que vai ter natação, pulo, tem outro, foi do Paraná que vai ter corda? Não Que sei. abriu? Um que vai ter um negócio na corda também, Nossa. umas coisas meio loucas. Acho que é escalar, Então, né, eu acho. isso, é escalar a corda. Então, assim, também vai variar dependendo do lugar. De forma geral, os estados onde a perícia ela não é vinculada à Polícia Civil, como é aqui no Rio Grande do Sul, então é um órgão independente, Instituto Geral de Perícias, a gente não é Polícia Civil. Nesses estados, que são a maioria, não tem TAF. Mas nos estados em que a perícia ela ainda está vinculada à Polícia Civil, de alguma forma, tá? É um pouco... Não existe, assim, preto e branco, tá? É um pouco mais complexo a questão de estar vinculado ou não. Mas, de forma geral, quando a gente fala de peritos criminais dentro da Polícia Civil, vai ter TAF, tá? Então, também, mesma coisa, dependendo do estado, vai ter ou não vai ter TAF. E tem que começar a se preparar muito antes. Então, começou a estudar para a prova discursiva, objetiva, também começa a se preparar para o TAF. Eu tenho o meu exemplo, que eu reprovei no TAF quando eu fiz o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Tá? Só que na época, assim, foi uma escolha minha, ou eu estudava para a prova, ou eu fazia os exercícios, treinava, que era sedentária. Então, eu nem achava que ia passar para outras fases, mas fui, e aí reprovei no TAF, porque não tinha treinado. Ai, Jesus amado. Gente, desculpa, é minha assistente aqui, tá? Que tá fazendo bagunça. E aí reprovei no teste. Então estudem e façam exercícios físicos, preparação para o TAF, de preferência, tá? Acompanhado por um profissional, porque senão você pode fazer alguma coisa errada, se machucar. Os testes, eles não são fáceis, tá bom? Não é tipo uma coisa que você vai conseguir fazer em um mês, se você não tem o mínimo de preparo físico. Então peguem o edital também e faça essa preparação aí com muita antecedência, tá? Você nunca sabe se você vai pegar um edital com TAF ou sem TAF, tá bom? Então se preparem para isso. Acho que teve algumas dúvidas aqui, né? A Vivian, ela perguntou se no IGP do Rio Grande do Sul já teve algum que teve TAF. Eu acho que não, né? Pelos editais antigos eu não vi que tinha. Eu acho que não tinha, não. Porque o último que foi o concurso foi em 2010, atrás, né? O último. O penúltimo, no caso. Daí foi antes de 2010. Foi. Nem sei se tinha concurso antes. Talvez foi o primeiro, não sei se foi em 2010. Eu acredito mas acho que não, né? Acho que não. E a Cássia, ela perguntou do teste psicológico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uhum. Acho que não teve mais dúvidas, né? Não. Sobre o teste físico, não. Então é isso. Então tem que se preparar, né? Quanto antes, melhor. Se naquele estado que você tem interesse em fazer o concurso público tem TAF, reserva ali 1 horinha por dia para se preparar para esse teste, né? Porque reprova muita gente, né? Cerca de 30% a 50% reprova no TAF. Então, imagina, você passou na prova objetiva, que é a mais difícil, e depois reprova no TAF. Eu acho que fica sem chão a pessoa, né? Mas se juntar e continuar a luta, né? Porque só não passa quem desiste, né? Então agora vamos falar um pouquinho então da prova psicológica, né? Que até a Cássia aqui falou assim, ninguém fala do teste psicológico. Vamos falar então do teste psicológico.
Então, ele é uma fase, né, que vai acontecer geralmente depois da prova física, tá? Ou juntamente, eles fazem, tipo, meio que nos mesmos dias. E ela é uma fase eliminatória, tá? Então, ninguém vai se classificar assim, ah, eu sou mais psicologicamente correto que outra pessoa. Não tem isso, não vai se classificar, ninguém vai mudar a posição. Ele só é uma fase eliminatória, tá? O que ela vai avaliar? Eu até salvei aqui o último edital daqui do GP do Rio Grande do Sul. Ele avalia vários quesitos, tá? Então, eles vão ter ali, por exemplo, maturidade emocional. Então, por exemplo, para perito criminal, tinha que ser elevado, né? Então, tem que ter uma grande maturidade emocional. Inteligência, tem que ser uma média superior. Atenção, concentração, eles queriam que as pessoas tivessem uma média superior também. Memória, senso de observação, tomada de decisão, disposição para o trabalho. Então, são várias variáveis que os psicólogos ali vão tentar identificar na tua personalidade, né? E como os psicólogos fazem isso, né? Como que é, então, esse teste psicológico? Então, quando eu e a Leilane, a gente fez aqui o teste psicológico do IGP do Rio Grande do Sul, a gente foi numa sala de aula, a gente tinha lá um lápis, né? Uma borracha, não lembro se tinha, acho que não, acho que era só um lápis mesmo, e tinha uma folha lá, e que a gente não podia ver. Daí começou o teste, daí começou, por exemplo, primeiro fizeram um teste de memória. Então, por exemplo, tinha vários rostos lá para você olhar durante uns minutos, né? E depois a psicóloga falou, agora vira essa folha e responde as perguntas. Então eram perguntas relacionadas assim, o nome dessa pessoa era tal, quantos anos aquela pessoa tinha, se ela tinha cabelo preto, se ela era loira. Então são testes, nesse caso, de memória, né? Daí tinha também teste de atenção, teste de raciocínio lógico, tá? Então a gente foi testado de diversas maneiras, diferentes testes ali, em sequência, né? Teve também o palitinho, o famoso palitinho, né? Que a gente tem que ficar fazendo um monte de risquinho, né? Dos risquinhos. E também o teste de personalidade, né? Então existem também diversos testes de personalidade, a gente fez um deles ali, e que ali vai medir, né, a tua agressividade, a sua sensibilidade, vários quesitos ali que os psicólogos vão conseguir avaliar, né, tirar conclusões sobre a sua personalidade. E também no GP aqui do Rio Grande do Sul a gente teve uma entrevista, né, com uma psicóloga, cerca de 20 a 30 minutos. Ela perguntou assim, quais eram suas expectativas para o cargo, se a gente conseguia lidar bem assim com morte, com sangue, essas coisas relacionadas ao lado pessoal, né, sentimental, e também ao lado profissional, né, o que você esperava do cargo, por que você resolveu fazer esse concurso. Então são perguntas assim básicas, né. Então o que a gente fala é que não tem um treino específico para o teste psicológico, né, então eles vão utilizar ali certos testes para avaliar então a sua personalidade, né. Claro, tem na internet manuais, né, que explicam assim, como que é o teste, como tu tem que fazer. Se você tem interesse, é legal, dá uma olhadinha para ver como que é cobrado, para não ficar assim tão nervoso, né? Tem muita gente que fica, meu Deus do céu, teste psicológico eu vou reprovar. Então, se você tem uma ideia mais ou menos do que vai ser cobrado, é mais fácil, né? A gente já fica numa zona de conforto, né? Então, a recomendação que a gente dá é manter a calma, né? Ficar tranquilo. É muito difícil reprovar em psicológico, assim, tipo, se reprova é uma, duas pessoas, é bem, bem raro reprovar. E também tem a questão que esses testes são bastante falhos, né? Então, se você reprova, você pode recorrer à justiça e geralmente a pessoa ganha, né? Porque, tipo, aponta falhas nesses testes, aí tem muitas falhas. Então, não é uma etapa, assim, que a gente não precisa ter medo da fase psicológica, tá? A primeira fase, né, que é a prova objetiva discursiva, e o TAF, que realmente elimina, então tem que ser focado mais nessas fases do que na prova psicológica. Pode ficar tranquilo com o teste psicológico, que é muito difícil reprovar. Isso. O pessoal perguntou, como que avalia a maturidade emocional? Tudo teste psicológico, gente, que nem o Anderson falou. Vai ver sua personalidade, se tiver entrevista com um psicólogo, ela vai avaliar isso também. Então, todos são testes feitos especificamente para avaliar determinado traço da sua personalidade, do seu estado mental psicológico. Então, assim, o que o Anderson falou, tem várias coisas na internet, vocês podem pesquisar, tipo, testes psicológicos para concursos. Então, vocês vão ver várias coisas. Vocês podem ir num psicólogo e falar, me aplica um teste para personalidade, alguma coisa assim, para vocês verem como é que é. Mas o importante é não se deixar domar por nervosismo, que isso sim pode fazer reprovar e não necessariamente você não preencher os critérios, né, que o edital coloca aí para ser aprovado no teste psicológico, tá? E esses requisitos, assim, deixa eu só finalizar. Por exemplo, na entrevista, né, particularmente, ela te coloca em algumas situações, né? Tipo, por exemplo, imagina que você está no trabalho e aconteceu, sei lá, alguma coisa assim. O que você faria nessa situação, entendeu? Você ia chamar outra pessoa, você ia tentar resolver sozinho.
Então, ela te coloca em situações que tem que se imaginar naquela situação para ela conseguir adquirir alguma informação de como você agiria nessa situação, né? Então, por exemplo, eles vão ver, por exemplo, senso de liderança, né? Por exemplo, você brigou com alguém, né, ali no laboratório. Você vai falar com o teu chefe, você vai guardar isso para ti. Então, são coisinhas ali que a gente acha, não vai conseguir avaliar nada nisso aí, mas ela vai estar utilizando justamente esses artefatos, as suas respostas, para tentar tirar alguma conclusão. Então, é bom até, assim, meio que ver no YouTube também tem entrevistas, assim, como se comportar numa entrevista de emprego, tá? Geralmente parecido, assim, com uma entrevista de emprego, assim, a entrevista com a psicóloga. Claro que ela vai estar falando algumas coisas mais aprofundadas, né, para tirar realmente essas informações do teu psicológico, né? Mas geralmente é bem parecido, assim, não tem muita diferença, não. Uhum. A Grace falou assim, que é difícil ganhar recurso de psicotécnico na justiça, que pelo menos na turma dela ninguém conseguiu. Eu não sei dizer o quão difícil ou fácil mas eu sei que teve pessoas que já voltaram sim para o concurso, inclusive tomaram posse depois, porque ganharam o recurso do psicotécnico. Acho que hoje em dia como o Anderson falou muito falho essa questão, não estão conseguindo provar que o psicotécnico realmente é válido para se eliminar uma pessoa. Mas eu sei que realmente teve gente que ganhou. E a Roberta falou que se o cara tá nervoso no teste, imagina no trabalho. Mas eu discordo disso, tá? Eu acho que nem fazer uma prova qualquer, né? Você pode estar, tipo, muito nervoso ali, conseguir manter a calma numa situação, tipo, sei lá, de violência e tudo mais, como é na perícia criminal. Eu acho que não tem muito a ver uma coisa com a outra, não, tá? E justamente esse é um dos pontos falhos dos testes, né? Porque geralmente as pessoas, quando vão fazer, elas estão muito nervosas, né? Então, o teste psicológico nada mais é que uma fotografia do teu momento atual que tu tá vivendo ali nesse momento. Todo mundo vai estar nervoso. Eu tava nervoso, não tava tão tranquilo assim, porque é uma coisa nova, tipo, a gente depende disso aí, a gente precisa ser aprovado para continuar no concurso, entendeu? Então a gente tá com a nossa vida em mãos ali nesse teste. Então é natural ficar nervoso. Claro, não pode ficar assim, né? Se tremendo todo, não conseguir fazer nada dos testes que a mulher tá aplicando, né? Que a psicóloga tá fazendo. Mas, claro que tá correndo risco ali. Então, justamente nesses pontos, eu acho que eles levam em consideração o nervosismo da pessoa também, né? Então, é um desses pontos ali que é falho esses testes psicológicos, tá? Então, não quer dizer que, só porque eu tô nervoso no dia, eu sou uma pessoa nervosa no dia a dia, né? Não faz sentido. Uhum. Então, esse foi o teste psicológico que provavelmente vai ter no seu concurso. Raramente um concurso policial ou da perícia não vai ter o teste psicológico, tá? Outra fase que também é praticamente mandatória nos concursos é a fase da investigação social e de vida pregressa. Essa fase ela também é só eliminatória, ela não é classificatória. Nessa fase, então, você tem que entregar uma série de documentos, certidão negativa de antecedentes criminais, tem que provar ali que não está que tá em dia com a justiça eleitoral, com todas as certidões que vocês imaginarem tem que entregar nesse dia. Alguns lugares também vão pedir para você preencherem um formulário, então falando de onde que você é, quem que é sua família, onde que você mora, onde você trabalhou, então todo um escrutínio aí da sua vida. E tem algumas instituições que chegam a realmente ligar, por exemplo, para os seus vizinhos, para o seu chefe, para perguntar, então, exatamente isso, como que é a sua vida pregressa antes de entrar no concurso. Então, eles fazem essa investigação, vem sua conduta na internet, então, cuidado com as coisas que vocês compartilham, postam, tá? Às vezes acham que é atacar terror, mas não é. Não acho que todo cuidado é pouco. E a gente tem que ter uma conduta que seja compatível com a carreira que você quer seguir, né? Se você quer seguir uma carreira na segurança pública, você tem que estar muito consciente das coisas que você compartilha, enfim, da sua conduta de forma geral. Então, se você nunca fez nada de errado, que não seja compatível com a profissão, não tem o que temer nessa etapa. É só mais a correria de ir atrás de documentos. Por exemplo, eu já morei em muitos lugares diferentes, estados diferentes. E aí, quando eu passei por essa fase, eu tive que fazer várias viagens, pegando certidão negativa, porque cada estado tinha a sua certidão. Então, tem esses detalhes, então, que pode encarecer o concurso, você tem que estar preparado, então, para correr atrás dessas coisas quase de última hora. Eles dão um prazo legal, mas, enfim, não é tão grande assim esse prazo. É mais essa questão de prazo, de correr atrás da documentação. Então, se você não está devendo nada para ninguém, não tem por que se preocupar, tá? Anderson, queria comentar alguma coisa?
E nessa fase você vai descobrir documentos que tu nem sabia que tinha, que existia no teu nome. São muitos documentos, tem que ficar fuçando na internet. Alguns estados não emitem por internet, tem que ser pessoalmente. Então, por exemplo, no caso da Leilani, se morou em outro estado, você vai ter que ir para outro estado, pegar essa documentação, né? Eu, por exemplo, porque eles pediram, acho que nos 5 últimos anos, né? Eu e a Leilani tinha morado fora, então eu tinha que meio que comprovar que você morou lá fora, tinha que ter algum comprovante de residência de lá fora. Então tinha várias coisinhas assim, que é uma fase tranquila, né? É só juntar os documentos, mas se torna trabalhoso, né? Porque são muitos documentos e você às vezes se perde. Meu Deus, será que eu já fiz isso? Será que eu não fiz aquilo? Então é bom ter até um checklist, né? Pra tu ir anotando o que tu já fez, o que precisa ser feito, para não se perder. Porque, tipo, por exemplo, agora para posse, foi meio que todos os documentos de novo, né? Foram uns a mais, claro, mas, por exemplo, no meu caso, deu 50 páginas de documentação. Foram muitas páginas. Então, tipo, é um negócio assim, tipo, é gigante o negócio. Sim. E nessa vida pregressa ali, ainda tem aquele questionário, né? Acho que foi umas 10 a 15 páginas, que a gente tinha que escrever, relatar, tipo, um monte de coisa escrita, para enviar para eles analisar, né? E, tipo, tu falou assim, não é tocar o terror, né? Mas tem que tomar cuidado, claro, né? Mas, e também é interessante que na prova de Polícia Civil, Polícia Federal, né? Os agentes, né, quando estão, quem é o encarregado de fazer essa investigação, eles até às vezes vão nos vizinhos perguntar, ou ligam, né, por telefone, perguntar sobre a tua conduta, se é um vizinho muito barulhento, se causa confusão no bairro. Então, quem costuma fazer isso, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado e torcer para não bater lá na parte do vizinho que tu tem uma rixa, né. Mas, claro, talvez não seja só por causa que tem uma rixa com o vizinho, vai te eliminar no concurso, né, é tudo um agregado de coisas, né, de características que vai fazer você ser eliminado. E também não conheço ninguém que foi eliminado na prova de investigação social. Eu conheço. Conhece? Conheço uma pessoa que foi eliminada nessa etapa porque ela tinha um antecedente da lei seca. Então, foi pega dirigindo. Pois é. Embriagado. Então, reprova sim, mas assim, se você não tem nada a temer. A Rê Fonseca perguntou aqui se uma pessoa com nível superior pode prestar concurso para nível médio. Sim, pode. Sim. Rafaela, vocês acham válido tomar um ansiolítico no dia? Olha, eu realmente não tenho opinião sobre isso. Eu iria da mesma forma que eu sigo o meu dia, tá? Eu acho que, às vezes, uma coisa que você não está acostumado a fazer pode te prejudicar mais do que te ajudar. Isso que eu ia falar, tipo, por exemplo, um exemplo de uma menina, né, que foi defender, por exemplo, o mestrado, o doutorado, não me engano, não me lembro direito. E ela estava muito nervosa, era uma pessoa muito nervosa, e ela tomou um ansiolítico para acalmar, né, a ansiedade, para apresentar o mestrado, doutorado lá, não lembro o que era. E, tipo, na fase das perguntas ali, tipo, ela tava assim, morta, entendeu? Tipo, ela não respondia, não agia, entendeu? Então isso pode prejudicar. Então, dependendo da dose que tu tomar, né, tu pode ficar mais calma, mas pode também ficar sem reação. Imagina você fazer a prova lá sem reação, sem memória, sem raciocinar o que você precisa fazer ali na prova psicológica, né? Então eu acho que se você tem o hábito de tomar isso, né, para ficar calma, toma na sua dose que você já está acostumado, não exceda essa dose, né? E vai pro teste, mas eu também aconselho a não tomar e seguir assim com tua personalidade sem nenhum efeito de medicamento. Isso. Falar sobre a prova de títulos. Vamos lá. Então, a prova de títulos também é uma das fases do concurso, né? Geralmente é quase uma das últimas, né, que a gente passa. E ela, então, ela é classificatória, né? Então, ela não é eliminatória, somente classifica. Então, o que são esses títulos, né? O que pode ser cobrado? Então, se você tem uma pós-graduação, né, a nível de mestrado, a nível de doutorado, uma especialização, né? Se você tem algum curso... né, que tem uma carga horária ali que o edital já diz, tem que ser um curso, sei lá, de 60 horas ou mais que isso. Então, dependendo do que você tem, você vai somar alguns pontos, né, na prova de títulos, tá? Então, a quantidade de pontos vai depender do edital também, né? Então, por exemplo, doutorado, eu tenho um doutorado, vai ganhar 5 pontos na prova, né? Eu tenho um mestrado, vai ganhar 3. Eu tenho uma especialização, vou ganhar 1 ponto, né? Então, você vai somando essa pontuação. Tem uma pontuação máxima também que você pode tirar na prova de títulos. O máximo que você pode tirar é 10. Tá? Então, todo o edital ele vai te fornecer qual que é a pontuação de cada título que você tem, né? E também qual é a pontuação máxima que você pode obter de cada uma dessas... Por exemplo, eu tenho 2 doutorados, mas o máximo é só 5. Então, só um que vai pontuar, o outro não vai pontuar, infelizmente, né? Então, ele te diz um limite máximo de cada tipo de título e também uma pontuação máxima de toda aquela coleção de títulos que você for apresentar, né?
Outra coisa, geralmente em prova de título, é se você já foi perito criminal em algum estado e você fazer prova, né, em outro estado que tenha prova de títulos, só lembrando aqui que prova de títulos também não é em todos os estados que tem. Aqui no Rio Grande do Sul não tem prova de títulos, tá? Em Santa Catarina tem, na PF tem. Então, também vai depender de cada estado, né? E retornando, então, o pensamento, se você já foi perito num dos estados, né, e você for fazer, então, a prova num estado que tem a prova de títulos, também soma. Por exemplo, eu tenho 5 anos de perito no estado do Rio Grande do Sul. Daí agora eu prestei o concurso de Santa Catarina, lá tem prova de títulos. Então você pode ganhar, por exemplo, cada ano é um ponto. Então você ganha pontos também por ter essa experiência já de perito no outro estado, tá? Então são várias coisinhas ali que você pode estar adquirindo e melhorando a sua classificação, né? Porque é uma prova, é uma fase, né, classificatória. Daí muita gente pergunta assim, eu tenho que ter pós-graduação, tenho que ter mestrado, tenho que ter doutorado para fazer o concurso? Não. O edital só exige, tá? Você é obrigado a ter um nível superior, né? Nas áreas ali que o edital diz, se é qualquer curso, se é uma área específica, ele vai dizer ali o que é necessário para assumir o cargo, né? Mas é legal ter um título, né? Se tiver prova de títulos no concurso, porque ele vai te ajudar, né? Então, por exemplo, não fui tão bem na prova, mas passei. Mas eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, eu tenho 3 anos de concursado, né, de perito criminal em outro estado. Então ali você já pode somar vários pontos e isso pode fazer com que você suba vários degraus ali na classificação, né? Mas é essencial ter isso daí? Não. Por quê? Porque é muito pessoal também essa decisão será que eu vou fazer um mestrado, será que eu vou fazer um doutorado para fazer uma pontuação um pouquinho a mais no concurso? Porque se você levar em consideração o tempo que você vai ter que se dedicar às matérias do mestrado, às matérias do doutorado, fora o tempo que você vai ter que dispensar para fazer a prova do concurso, né? Você tem que estudar para essa prova. Então, às vezes, não vale a pena ficar estudando para concurso e, além disso, ainda estudar para pós, né? Porque é bem puxado, não é fácil fazer pós-graduação no Brasil, né? Você tem ali a responsabilidade de compromisso com as matérias do mestrado, você vai ter que ter a parte, muitas vezes, experimental, tem que ficar indo no laboratório, fazer a parte experimental, e também tem a parte, né, da escrita, da tese, a escrita da dissertação. Então, a guria tá em pânico ali. Eu tenho que segurar ela, porque senão ela vai comer o cocô dela. Então, meu Deus. Então, não é essencial ter esse título, né? Vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas não é uma coisa assim que, se eu tiver o título, eu vou ficar em primeiro lugar. Não. A Leilani é um exemplo, né? Ela ficou em primeiro lugar, por exemplo, em Santa Catarina e sem nenhum título, né? As pessoas que tinham títulos ficaram abaixo dela. Ajudou as pessoas que tinham título? Ajudou. Quem tinha título subiu alguns degraus ali, mas não é essencial. Então, às vezes vale a pena despender esse tempo que você estaria focando, né, em matérias do mestrado, fazendo a parte experimental do mestrado, em estudar realmente para o concurso, para garantir mais alguns pontinhos ali nas questões, né? Então, por exemplo, não vale muita pontuação se for ver a prova de títulos em relação à prova do concurso público, né? Tu vai ganhar 1, 2, 3 pontinhos ali no final. Não é muita coisa, né? Representa, se for fazer uma comparação entre a prova objetiva e a prova de títulos, né? Somando toda a pontuação ali. Então, às vezes, vale mais a pena mesmo focar, né, em concurso público, estudar realmente concurso, do que fazer um mestrado, doutorado. Mas, claro, né, tem toda a parte, né, do aprendizado, do conhecimento que você vai adquirir fazendo mestrado e doutorado. Mas eu, particularmente, acho que é extremamente possível você passar no concurso público sem ter um mestrado, sem doutorado. Por exemplo, eu aqui no Rio Grande do Sul também, eu nem tinha, na época, o mestrado ainda. Né? E aqui também nem tem a prova de títulos. Em Santa Catarina eu também passei, mas também não contou a prova de títulos, eu não tinha defendido ainda o meu mestrado. Se eu tivesse, eu teria subido, eu acho que uma posição só, nem ia ser muitas posições. Então é muito, muito relativo, né? Depende de qual é o objetivo da pessoa, na vida da pessoa. Então é uma decisão muito pessoal. Isso. A Rê Fonseca falou aqui, em relação à prova de títulos, eu já ouvi falar que quem é mesário em eleições tem alguma vantagem, é real? Olha, das provas que eu prestei, isso não contava como título, tá? Eu também já ouvi falar disso, mas pelo menos os concursos maiores que eu já prestei, conheço, PF, nenhum desses contou como título. Talvez seja de prefeitura, esses concursos mais municipais, sim, do estado. Do estado, assim, tipo, para cargos inferiores, né? Não tão assim. Isso. Talvez seja. Bom, é isso então. Prova de título. Também nunca ouvi falar. Para perito, eu acho que não vai te ajudar, tá? Não. Então, melhor não ser mesário. Brincadeira. Melhor estudar. Então é isso aí que o Anderson falou.
como ele disse, eu passei em 2 concursos com títulos, que foi Paraná e Santa Catarina, então lá não tive nenhum para contar e passei. Claro que você fica com um pouco de medo, né? Mas sempre rola aquela pesquisa extraoficial de ver quem que tá abaixo de você, quais títulos que tem, bota na tabelinha lá. Então isso sempre rola, dá para você ter uma ideia também. Sim. Mas, como ele disse, não é essencial para você ser aprovado. Próxima fase, que também quase sempre tem, são os exames de saúde. É uma fase eliminatória, ela não é classificatória. Essa fase, você vai ter que entregar ali uma série de exames também. Então, exame de sangue, eletrocardiograma. Quanto maior o concurso, mais exames eles pedem. Então, também é uma fase que exige gastos, tá? Se você não tem uma reserva financeira, aí é bom começar a ter para isso. Quem não tem um plano de saúde, principalmente, se gasta muito dinheiro nesses exames de saúde, tá? E eles têm que ser feitos um intervalo específico ali, tipo, a banca pediu, tem que ser exame de, 30 dias atrás. Então, não adianta você, fazer agora e querer aproveitar para todos os concursos. Nesses exames, também pode ter, já uma espécie de consulta com uma junta médica, que eles vão analisar se você tem alguma condição incapacitante ali que está no edital. Essas condições incapacitantes são as condições que eliminam o candidato. Então, não pode ter tudo aquilo ali que está listado no edital. Para você saber, tal coisa posso ter tal problema na coluna, posso ter tal problema na visão, pega o edital e veja a lista, tá? Não tem como a gente cobrir esse assunto aqui, até porque cada estado vai ter suas exigências específicas. Pode ser que um problema, não tem problema passar em tal concurso e no outro concurso é incapacitante, tá? E uma coisa interessante é que os exames de saúde também tem para pessoas que concorrem a cargos com deficiência, tá? E aí eu lembrei de falar que pessoas com cargo com deficiência também fazem o TAF, o teste físico, não tem adaptação, tá bom? Todo mundo faz o mesmo teste, mesmo que se enquadre ali nos critérios de PCD, tá? Então, o exame de saúde é isso, não tem muito o que falar. Algum comentário, Anderson? Só o Jonatas perguntou, miopia e astigmatismo é eliminatório? Eu não sei quais são, eu acredito que não seja eliminatório, sei porque muita gente usa óculos e é geralmente para corrigir, né, a miopia ou a hipermetropia, né? E então acho que tem que ver o edital, né? Realmente se isso é eliminatório, mas acredito que não, essas duas aí não. E eu acho que Depende do grau, né? Só esqueceu de falar do toxicológico, né? Na fase do exame de saúde, também, que entra ali no toxicológico, que é para verificar, né, na tua vida aí, por exemplo, é uma janela, o edital também ele determina qual que é a janela de detecção, né? Geralmente é no mínimo 3 meses, né? Então, tu tem que ter cabelos, né, que é geralmente feito, né, cabelo. Se não tiver cabelo, né, se não tiver cabelo raspado, vão ser pelos do corpo, né? Então vai ser do sovaco, do peito, da perna. Então vai ter uma coleta, então, dos seus pelos ou do cabelo e vão, então, através de métodos analíticos, né, identificar as substâncias psicotrópicas aí na tua matriz, né, que é o cabelo, e também os metabólitos, né, que são os produtos de biotransformação, que estão ali aderidos nesse cabelo, né, nesse pelo. Então, o ideal é não utilizar nunca, né, drogas, mas se você faz o uso, sei lá, de alguma substância, então eu recomendo parar, né, se você tem o desejo de se tornar perito criminal, parar, porque é meio que, digamos assim, como posso dizer a palavra? Até esqueci agora. Bom, depois eu lembro. Então, eu recomendo hipocrisia, um pouco de hipocrisia, porque quando você está trabalhando com a perícia criminal, você vai estar combatendo, né, o tráfico de drogas, o uso de drogas. Então, não faz muito sentido você ser um usuário e querer trabalhar contra, né? Até traz um caso de ser um seriado da Netflix, que é a perícia viciada, que demonstra, né, que a perita, que era responsável em fazer a análise das drogas, ela consumia as drogas, né? Então, teve todo um caos ali, tipo, vários laudos delas foram anulados, pessoas, né, traficantes foram soltos, então teve um negócio muito ruim, assim, tipo, para a justiça lá dos Estados Unidos, né? Teve um impacto muito grande. Então eu recomendo não utilizar, e principalmente nos últimos meses ali que você vai estar para fazer esse teste, né? Então tomar cuidado e com esse toxicológico aí. Isso. Ó, a gente tem 15 minutos para 5 pautas ainda, então a gente vai ter que passar meio rapidinho nessas últimas. Então, a gente terminou falando das fases, essas são as principais fases que vocês podem encontrar nos concursos.
Daí tempo entre uma fase e outra vai variar, tá? Dependendo do concurso. Alguns têm um cronograma, é a minoria, que coloca ali, quando que vai ser o teste físico, quando que vai ser o psicológico. Mas assim, de forma geral, pode variar muito. A maioria dos concursos não tem cronograma, então tem que ficar esperando marcar a prova, aquela ansiedade, quando que vai ser o teste. Então é bem complicado, demora bastante, tá? Entre uma fase e outra. Meses até chegar ano entre uma fase e outra. Mas é isso aí. Algum comentário sobre isso, Anderson? Não, só depois tem uma pergunta aqui de correlação para local de trabalho. Depois a gente fala sobre isso daí. Sim. Então a próxima pauta que a gente tem é a homologação, né? Então depois você passou todas essas etapas, né? A prova objetiva, a discursiva, o TAF, o exame de títulos, o exame médico e assim por diante, é homologado o concurso, né? Então terminou o concurso. Então ocorre a homologação. O que é isso daí? Publicar, né? Dar publicidade a esse concurso público, qual foi a classificação de todas as pessoas nesse concurso. Então, é publicar no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, a classificação do concurso, né? Então, a partir desse momento, então, os órgãos, né, responsáveis, se é o Estado, se é a União, ela está autorizada, né, a chamar, então, né, a fazer a nomeação dessas pessoas que estão ali classificadas. Então, essa é simplesmente a parte da homologação do concurso e abre, então, espaço à nomeação, que a Lelane fala um pouquinho. Uhum. Na prática, você só pode ser nomeado, então, depois que ocorre a homologação. E aí também é outra demora, tá? Não achem que finalizado todas as fases, na outra semana tá homologado. Não. Também é até uma briga com o governo para homologar o concurso. E aí, a partir da homologação que começa a correr a data de validade do concurso, que foi o que o Anderson falou lá no começo da nossa live. Depois da homologação, e aí começa a espera pela nomeação, que pode ocorrer mais rápido, entre aspas, que nunca é rápido também, para quem está nas vagas oficiais do edital, e é muito mais demorada, geralmente, para quem está fora das vagas, mas que pode, eventualmente, vir a ser chamado, então, se abrirem novas vagas e chamarem o pessoal aí da lista de espera. Essa nomeação, ela pode acontecer antes ou depois de uma outra fase, que pode ser do concurso também, que é o curso de formação. Em alguns estados, na Polícia Federal, é assim, o curso de formação, ele é uma fase do concurso. Então, acontece antes da homologação, antes da nomeação. Aqui no Rio Grande do Sul, o curso de formação acontece depois da nomeação. Então, quando você faz o curso de nomeação aqui, você já é perito criminal. Então, tem esse adendo aí do curso de formação, que pode ser antes ou depois de você ser nomeado. Na prática, a nomeação, o que é? O seu nome ali no Diário Oficial, o Anderson passou por isso muito recentemente, que é o governador, ou é o presidente que nomeia, né, na PF, é o presidente, eu achei. Na PF, sim, é o presidente. Governador ou o presidente nomeia fulano de tal para o cargo de tal. Essa é quando a gente fala do famoso nome no Diário Oficial. Essa nomeação é o papel que você imprime, guarda, coloca num quadrinho. É um momento, assim, de glória do concurseiro que estudou aí por tanto tempo, tá? Na prática, é a fase que mais demora, tá? Normalmente. Então, tem também, novamente, discussão, briga com o governo para nomear. Então, apesar de ter a vaga ali autorizada, nem sempre essa nomeação vai vir fácil. Então, as comissões dos aprovados estão sempre indo atrás, fazendo contato com pessoas do governo para que sejam nomeados as pessoas, e novamente não tem data para isso ocorrer, tá bom? Depois da nomeação, acontece o curso de formação para os concursos, então, que é depois da nomeação. Anderson, fala um pouco pra gente do curso. Sim. Só voltando aqui no coisa de nomeação, a Grace falou que antes, aqui no IGP do Rio Grande do Sul, o curso de formação era antes da nomeação. Agora mudou, então o nosso concurso primeiro é nomeado, depois é feito o curso de formação. Então, você já faz o curso de formação nomeado perito criminal. Você já é perito criminal oficial, porque você já tomou a posse, né? E a gente também falou assim, não tem dia, né, para fazer a nomeação, né? É bom que agora, nos últimos anos, alguns estados eles já estão meio que fazendo um calendário de nomeação, né? Isso já ajuda o concurseiro, né, que está ali esperando para ser nomeado. Então, por exemplo, eu já sabia que ia ocorrer este ano, no mês de abril. Atrasou um pouquinho, né? Saiu em junho. Mas já tem um direcionamento, né, mais ou menos de quando vai sair e também das próximas turmas. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, teoricamente, é para acontecer em março de 2021 e em março de 2022 as novas turmas, né, as novas nomeações. Então, dependendo de cada estado, já tem um calendáriozinho assim. Então, falando um pouquinho sobre o curso de formação.
Então, como não tem uma graduação específica de perito criminal do Brasil, né? Então a gente aprende a ser perito criminal com o curso de formação. Então ali você vai ter diversas matérias, né? Dentre elas disciplinas gerais, né? Então você vai aprender sobre o teu órgão que você está entrando, vai ter a parte do direito penal, processual penal, administrativo, você vai rever, né? As partes que a gente já estudou para o concurso, né? Mas mais focado no órgão que você vai trabalhar, né? O que você realmente vai utilizar daquilo, né? E também tem a parte específica, né? Então, se o concurso já divide por parte específica, então você vai também fazer as matérias, né? Eu, por exemplo, vou ter aula de toxicologia, de química forense, de local de crime. Então, são as coisas que eu vou poder atuar e eu vou estar aprendendo, então, no curso de formação, né? Daí, quanto tempo dura, mais ou menos? Também o edital vai falar, né? Dura em cerca de 3 a 4 meses, dependendo do estado também, quantas horas vai ter esse curso, qual é a carga horária por dia, né? Vai depender muito, né? Mas é um tempo mais ou menos assim de alguns meses, 3, 4 meses. E onde é realizado, geralmente é na capital do estado, né? E depois, então, você vai entrar em exercício, né? Vai ter ali a cidade que você vai trabalhar, daí você vai começar a entrar em exercício, então, depois do curso de formação. Tem que ser aprovado esse curso de formação, tem uma nota mínima, né, para ser aprovado. Então, se você não for aprovado, você é exonerado, no caso, se você já tomou posse, ou é eliminado do concurso, né, porque o curso de formação, em alguns estados, ele é a fase do concurso. Então, você é eliminado e acabou ali o teu sonho, né. Então, tem que estudar também para o curso de formação, você não deixa de estudar. Então, estuda para o concurso e depois ainda estuda no curso de formação e continua estudando pro resto da vida, porque perícia criminal é a ciência em nome da sociedade, né? E a ciência sempre tá mudando, né? Então vai continuar estudando. Agora a gente fala um pouquinho sobre o exercício e a lotação. Isso. O exercício é quando você realmente começa a atuar em nome do cargo. Então, fez o curso de formação, você tem um prazo aí para entrar em exercício. Então, isso tudo é definido em lei, tá? Depende do estado, geralmente 15 a 30 dias é o máximo que você tem para entrar em exercício. Então, já na sua lotação, no seu setor onde você vai ser destinado. Isso só ocorre depois do curso de formação, tá? A lotação, em que setor que eu vou trabalhar? Depende muito da necessidade do órgão, então onde que eles estão precisando de pessoas, onde que tem vagas, né? Que tem setor que já está... enfim, com o máximo de sua capacidade, eu acho que é a raridade, né? Não deve ter muitos setores com o máximo da capacidade no Brasil. Então, mas é onde estão mais precisando de gente, normalmente compatível com a sua formação. Então, naturalmente, se tem, sei lá, tem o químico e o engenheiro, e tem uma vaga na engenharia e uma vaga no laboratório. Então, é meio lógico essa divisão como que vai ser feita. Também vai depender se você está na capital ou se está no interior. Então, no interior, normalmente, tá, depende do estado isso. Não existem setores como existe na capital, o que chamam de clínica geral ou tudão. Então, o perito que trabalha no interior faz qualquer tipo de perícia que aparecer dentro daquelas que são realizadas nas regionais, né, no interior. Então, local de crime, suicídio, acidente, roubo, incêndio, enfim, tudo que aparecer, esse perito vai fazer. Já nas capitais, tendem a ser setorizados, tá? Então, tem o setor da engenharia, tem o setor que atende incêndios, tem o setor que atende local de crime com morte violenta, tem os laboratórios. Então, aí que realmente a pessoa vai mais para sua área de atuação. Mas eu acredito, né, pelo que eu converso com outras pessoas de outros estados, também sempre tem a flexibilidade de você mudar de setor eventualmente, abriu vaga, aqui no Rio Grande do Sul também, tem várias pessoas que já passaram por vários setores, então assim, não é uma coisa fixa, que entrou ali e vai ficar até se aposentar, tá? Então sempre tem essa flexibilidade, até como o Anderson falou, quando você entra no curso de formação, você teoricamente está apto a fazer qualquer tipo de perícia. Então, não te impede de você ir para algum outro setor, mesmo que não seja especificamente a sua graduação, tá? Algum comentário sobre isso? Não, só perguntar se está previsto algum concurso para esse ano. Tem o do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, né? Que está previsto. Ainda não temos... A banca do Rio de Janeiro não saiu, né? Ainda não, só a boatos. A OCP, não é? É a OCP? Agora nem lembro, me deu banco. Mas estamos esperando sair o edital, né? Daí parece que trancou, mas não sei também se trancou. Tem que esperar, não temos notícia. Mas é esses dois estados, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Isso. Só respondendo a pergunta da Camila, né, que ficou para trás, ela perguntou se existe uma correlação entre a área do doutorado ou mestrado com o local que você irá trabalhar. É mais fácil ser destinado a um laboratório de biologia molecular se após for em genética?
teoricamente sim, tá? Pelo menos aqui no IGP, eles não desconsideram qual que é a sua formação, sua experiência prévia na hora de dividir as vagas. Mas, assim, como aqui, por exemplo, se tiver mais de uma pessoa querendo ir para o mesmo setor, o desempate é no curso de formação. Então, assim, também tem que ver os critérios do edital, né? Se existe essa previsão, ou se realmente é o órgão que vai destinar para onde que as pessoas vão. Mas, pelo que eu sei de experiência, isso não é desconsiderado, mas não necessariamente você vai para um laboratório de biologia molecular. Por exemplo, se você for trabalhar no interior, se a sua vaga do edital, né, for no interior, você não vai para laboratório nenhum. Então, isso também tem que ser analisado. Bom, quer falar da experiência ou eu falo? Isso aí você pode falar porque não tem nenhuma, né? Bom, depois do curso de formação, então a hora que você entra em exercício, aqui no Rio Grande do Sul, quando eu entrei, a gente teve muito apoio, muito acompanhamento dos peritos mais experientes. Então, apesar de, assim, ser você entrando em exercício, você não fica abandonado. As pessoas estão sempre dispostas a ajudar. A gente tem colegas ótimos aqui. Então, Anderson, já te preparo, tá? Fica tranquilo que bom, o pessoal né? ensina, acompanha. No curso de formação, a gente tem experiência de ir a local de crime também, então, independentemente de onde que você vai ser lotado. Enfim, isso também vai depender, claro, de cada estado, mas essa é a minha experiência aqui. A gente tem sempre o acompanhamento do pessoal mais experiente, sempre dispostos a ajudar, a ensinar. Então, não precisa se preocupar, mas você não ficou muito nervoso no primeiro local, primeiro laudo. O pior já foi, passar no concurso. O resto, gente, é só alegria. Só vai levando. Ai, ai. E é isso, a gente tem mais 3 minutos só, então acho que é bom a gente encerrar, que vai cair a live, né? A UCP lá pro Rio de Janeiro. A previsão digital é mais pro final do ano e a prova é só em 2021, mas tudo pode mudar realmente, né? Ninguém sabe. Mas a expectativa é esses 2 estados, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta... Enquanto isso, vamos encerrando, então, né? Perguntar só do processo seletivo, né, que saiu lá no Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que vai cair, eles vão conseguir revogar esse edital, tá? Porque, teoricamente, seguindo as leis da Constituição Brasileira, da penal, processual penal, não existe perito criminal temporário, né? Tem que ser concursado para assumir esse cargo. Então, provavelmente, eles vão revogar isso daí. Mas parece que criaram um cargo de perito criminal temporário no Estado. Daí não sei como vai ficar isso daí, né? Então, entre o certo e o duvidoso, se vocês têm interesse, se inscrevam, né? Então, se cair, né? Daí vocês perderam. Mas se não cair, vocês têm chance de se tornar perito criminal lá no Estado. Então, acho que era isso, né? Sim. Gente, muito obrigada a participação de vocês, terem separado essa horinha aí para acompanhar a nossa conversa. Se tiverem dúvidas, mandem pra gente no Instagram. Meu Instagram é Leilane Verga. Tem o Instagram do Mapa Concursos também, se alguém se interessar. Sigam aqui o Instagram da Acrigs, tem várias lives toda semana, então conversa aí com peritos para vocês saberem como que é realmente a perícia na prática, realidade, né? A perícia sem o glamour das redes sociais. Então, muito obrigada pela atenção. Boa noite para vocês. Eu também agradeço a presença de vocês. Foi muito legal aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência juntamente com a Leilane, aqui no perfil da Acrigs. E se você tiver mais alguma dúvida também, pode mandar para mim, para a Leilane, né, ou lá para o Mapa, que a gente está sempre à disposição para ajudar vocês. Certo? Então, eu conto com vocês, a presença aí no curso de formação. Te cortou. Já travando, Boa já, noite, gente. Tchau, tchau. Sim, foi um sinal.